derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega, aos teus pés abandonar o meu crer, meu dúvida. Eis a minha entrega, eis a minha entrega. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega, aos teus pés abandonar o meu crer, meu dúvida. Eis a minha entrega e toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. E toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. E abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. E toma o teu lugar, reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Oh. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um CR Casa. É uma alegria compartilhar do Evangelho de Jesus. E agora, no nosso Advento de Páscoa, nós estamos nessa segunda mensagem da série do nosso Advento. O nosso versículo base é Mateus 7:24, que diz: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Nessa semana que se passou, nós falamos agora sobre o chamado de Jesus. E eu já quero convidar você a ler Mateus capítulo 4, do versículo 12 ao 25, e vocês podem ler em grupo agora. Aqui surgiu uma pergunta no nosso contexto de que qual mensagem que Jesus está começando a pregar. Jesus agora está começando a avançar o seu ministério e então ele está pregando uma mensagem e a pergunta que foi feita foi essa: qual mensagem Jesus começou a pregar? E a resposta aqui é que é a mesma que João Batista estava pregando, é o chamado para o arrependimento. Só que havia uma mudança aqui. Enquanto João dizia que o reino estava próximo, Jesus dizia que o reino já havia
chegado, o reino já estava entre nós, Jesus estava entre nós. Então, nós entendemos nessa mensagem agora que o chamado de Jesus não era apenas sobre o que ele realizaria por meio do seu nascimento, por meio da sua vida, do ministério, da sua morte e também da sua ressurreição. Mas também aqui entendemos que seria também pelo que ele ensinaria a respeito de como eu e você deveríamos viver as nossas vidas. Então entendemos que a nossa felicidade não está em realizar a nossa vontade, mas realizar a vontade do Pai. Nós somos filhos e filhos querem agradar ao Pai. Então também entendemos aqui que um dia nós vamos estar diante de Deus. E ao estar diante de Deus, nós vamos prestar contas sobre o que nós fizemos em vida. Mas nós precisamos lembrar de algo aqui, que em sua vida, Deus não vai te cobrar sobre tudo o que você fez, mas apenas sobre o que Ele te pediu. Então aqui surgiu algumas perguntas. O que Jesus já pediu a você? Quais são as coisas que Jesus pediu para que você fizesse? O que você tem feito em relação a essas coisas? Então, aqui ficamos com um entendimento. O que nós podemos aprender com o chamado de Jesus? A primeira coisa que nós podemos aprender é que o chamado de Jesus começa com o cumprimento de uma palavra profética. O chamado de Jesus começa com o cumprimento da palavra profética. Nós vimos aqui Mateus 4, do versículo 15 ao 16, e então vimos que aqui o Mateus ele está sendo enfático nisso, e aqui há uma citação de Isaías 9:2, quando diz que o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Então nós vimos aqui que o livro de Mateus, ele é escrito para dizer que Jesus Cristo é o Messias de Deus, para cumprir as promessas que ele havia liberado sobre a nação de Israel. Mas aqui Mateus também está deixando claro que não apenas sobre a nação de Israel o propósito seria estabelecido, mas agora sobre todas as nações, porque agora nós temos o chamado, a ordem de ir. Jesus está dando a ordem de ir aos gentios, a todos. E então nós entendemos aqui Efésios 2:10, que diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, cumprir o nosso chamado, é dar continuidade a essa palavra que foi profetizada a nosso respeito. Então, nós somos criados para realizar boas obras de Deus. Nós entendemos aqui que cumprir o nosso chamado, então, é realizar uma palavra profética que foi liberada sobre as nossas vidas. Mas vimos também que o chamado de Jesus leva a todos a decisão pelo arrependimento. Mateus 4,17, nós lemos aí, diz que daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A palavra próximo aqui significa chegou, ou seja, o reino dos céus chegou, ele se aproximou. Então, aqui é um ponto importante, um ponto vital aqui na história da redenção, que é o cumprimento de tudo aquilo que é o reino de Deus. Então, agora está se formando um povo, especialmente para a obra de Cristo. Agora esse povo vai sair pregar, esse povo vai anunciar, está se formando os discípulos, e então uma igreja está surgindo aqui. Então agora a presença de Deus está sendo manifesta no meio dos homens através da vida de Jesus. E Jesus, ele está estendendo aqui um convite aos homens para aceitar ou rejeitar o senhorio de Deus nas nossas vidas. Então, nós entendemos que Jesus aqui, ele está convidando todos ao arrependimento por meio da igreja. 2 Coríntios 5:20 diz o seguinte: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. E então, nós chegamos ao terceiro ponto, que o chamado de Jesus está direcionado a todas as pessoas. O chamado de Jesus está direcionado a todas as pessoas. Mateus 4,18 diz: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então nós estamos vendo que tudo que Jesus fazia aqui na terra tinha um propósito. Ele tinha um objetivo claro, que era levar a obra de Deus, a sua obra, a todas as pessoas. Então fica claro que havia um chamado sobre a vida de Jesus, havia um chamado sobre a vida dele, e há um chamado sobre nós. E eu quero propor uma pergunta aqui agora. Você sabe que você tem um chamado, certo? O que você tem feito em relação a isso? Responda agora em grupo. Então, nós entendemos aqui que a verdade é essa, que todos nós somos alvos do amor de Deus realizado em Cristo Jesus.
Se você de repente tem dificuldade com o seu chamado, Mateus, mas eu ainda não sei o meu chamado. Talvez você respondeu isso agora. Há um chamado para você. Ir e pregar o evangelho a toda criatura. Foi o que nós falamos aqui nesse domingo que se passou. Você tem um chamado para pregar o evangelho, para anunciar salvação, para anunciar esperança, para levar pessoas ao arrependimento diante de Jesus e elas serem salvas por esse poder gracioso de Deus. Então nós vimos aqui que o chamado de Jesus também nos compromete a transformar vidas. Mateus 4,19 diz, e disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Você vê aqui Deus ressignificando a profissão daqueles pescadores, porque agora eles não são mais pescadores de peixes, mas agora são pescadores de homens. Deus usa dons e talentos que nós temos, habilidades que nós temos, para continuar fazendo aquilo que é a missão dele, para glorificar ao Pai. Talvez hoje você tenha uma profissão e você acha muitas vezes assim, Deus me deu esse dom simplesmente para ganhar muito dinheiro. É óbvio que você vai ganhar dinheiro, sustentar sua família e ter bons lazeres, você vai poder aproveitar desse recurso, você vai poder ser generoso com a obra de Deus, mas Deus quer usar esses dons e talentos, as suas habilidades, para a glória dele. Ele não colocou isso à toa. Se você é um bom vendedor, saiba que você também é um bom influenciador. Você é alguém chamado para marcar história e através de uma boa conversa, você pode levar pessoas a Cristo. Talvez você pode pensar assim, mas Deus, mas eu sou um engenheiro. Talvez Deus chamou você para fazer grandes obras por esse mundo afora. Mas Deus também quer usar a sua engenharia para a glória dele, para você poder construir a obra dele, para você expandir a obra dele e você poder abençoar pessoas. Você crê nisso? Deus está fazendo algo sobrenatural nesses dias e você precisa crer nisso, que Deus quer usar você. Nós estamos tendo conversões, nós estamos tendo pessoas que estão indo ao batismo. Deus está começando um tempo de crescimento e você não pode ficar de fora disso. Deus quer te usar. Aqui eu quero propor também mais uma pergunta, porque nós estamos falando sobre ganhar pessoas para Jesus. Estamos nesse desejo, estamos motivados nisso. Qual a dificuldade que você encontra em evangelizar alguém? Seja sincero. Compartilhe isso em grupo agora. Qual a dificuldade que você encontra em evangelizar alguém? Responda isso em grupo. Eu creio que Deus ele vai trazer dons e habilidades sobre a sua vida. Se você é alguém que tem dificuldade de falar do amor de Jesus, saiba que Deus vai usar você. Talvez com poucas palavras, talvez com um gesto, talvez com os atos de bondade que vão sair daí do seu CR Casa. Deus vai usar você de forma extraordinária e eu quero que você creia nisso, que você se aposte disso, que Deus vai usar você. Na sua geração, você jovem, você que talvez pense, mas Mateus, eu já sou velho demais. Não, se você está vivo, ainda não acabou. Deus quer usar você. Deus quer usar você para conseguir alcançar pessoas no seu bairro, seus vizinhos, pessoas que vão estar na igreja um dia, se batizando aqui e entregando suas vidas a Jesus. O último ponto, então, sobre o chamado de Jesus, nós falamos que o chamado de Jesus exige uma renúncia. Então, nós entendemos aqui que você não pode receber o que Deus deseja te dar se você não decidir renunciar àquilo que o impede de receber. Isso é muito forte. Você não pode receber o que Deus deseja te dar se você não decidir renunciar àquilo que o impede de receber. E então, nós vimos Hebreus 12 aqui, dizendo, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que te atrapalha hoje? Quais são as coisas que atrapalham você hoje? Talvez são pecados que você precisa deixar para trás? São experiências negativas que você precisa colocar para fora e começar a viver o novo de Deus sobre a sua vida? Como nós falamos aqui, o novo é agora e Deus quer usar o novo de Deus sobre a sua vida, Ele quer trazer o novo sobre você. E então fizemos uma ilustração com uma pessoa vendada e então, enquanto toda a igreja gritava, as pessoas gritavam com aquele homem vendado, eles tentavam levar aquele homem e eu estava chamando ele, mas ele não conseguia vir até mim. O barulho e todas as distrações o atrapalhavam. Mas o fato é que quando silenciou as vozes, ele mesmo com os olhos vendados, ele pôde se achegar perto de mim. Essa ilustração trouxe a seguinte ideia, que para nós ouvirmos o chamado de Deus, nós precisamos muitas vezes silenciar as vozes que estão ao nosso lado. Precisamos silenciar a voz do mundo. A Bíblia, ela é a voz de Deus. Então, se nós não estamos meditando a palavra, se nós não estamos buscando, fazendo o nosso plano diário de leitura, fazendo o nosso devocional,
nós vamos nos perder. Nós vamos conseguir saber que Deus está agindo através da palavra. Nós conseguimos saber que Ele está cuidando de nós. E ouvir o chamado de Deus sempre nos dá o benefício de viver uma vida melhor. Então, nós precisamos talvez nesse dia eliminar essas vozes. Então eu quero convidar você a duas coisas. Primeiro, se hoje você sabe que você tem um chamado, talvez hoje você é alguém que está chegando agora. Um primeiro chamado que nós temos de Jesus é entregar a vida. Entregar a nossa vida por completo. Então talvez hoje Deus está te chamando para entregar a vida. Você hoje aí mesmo no seu CR Casa pode dizer, eu quero aceitar Jesus. Eu quero entregar a minha vida. E uma segunda coisa é que você possa aceitar o chamado de levar as boas novas do Evangelho. Que você possa entender que Deus te chamou com um chamado específico. E aonde você está, Deus vai te usar. Você pode pensar assim, Mateus, mas lá no meu trabalho só tem 2 pessoas. São tão poucos. Quem sabe Deus não vai usar você para ganhar essas 2 pessoas e essas 2 vão ganhar milhares de pessoas. Nós não sabemos quem está perto de nós, mas nós sabemos que Deus quer nos usar para tocar essas vidas. Tem esse tempo de oração agora, tem esse tempo de comunhão também com os nossos irmãos queridos. Eu quero dar os parabéns a cada CR Casa que tem crescido, tem desempenhado, tem tido um trabalho maravilhoso. Parabéns, líderes. Vamos nos manter firmes. Resolvam aí os atos de bondade. Nós precisamos dessas ações para poder impactar essa cidade. Vai ser algo especial e eu tenho certeza que nós vamos ver nossas CR Casas crescendo, a nossa igreja crescendo, tudo isso para a glória de Deus. Que Deus abençoe você. Um grande abraço, até mais.